Ouço a voz do monte, o meu Deus me chama. Ouço a voz do monte, o meu Deus me chama. E se o céu cair, e se o mar secar, se o fogo consumir, o meu Deus é o Deus. E se eu não sorrir, se tudo desabar, eu não vou desistir, pois o meu Deus é o Deus. Ouço a voz do vento, o sopro divino. Ouço a voz do vento, o sopro divino. E se o céu cair, e se o mar secar, se o fogo consumir, o meu Deus é o Deus. E se eu não sorrir, se tudo desabar, eu não vou desistir, pois o meu Deus é o Deus. E se o céu cair, e se o mar secar, se o fogo consumir, o meu Deus é o Deus. E se eu não sorrir, se tudo desabar, eu não vou desistir, o meu Deus é o Deus. E se o céu cair, e se o mar secar, se o fogo consumir, o meu Deus é o Deus. E se eu não sorrir, se tudo desabar, eu não vou desistir, pois o meu Deus é o Deus. Ouço a voz do monte, o meu Deus me chama. Ouço a voz do vento, o sopro divino. Olá, meus amigos, que bom tê-los aqui mais uma vez para a gente conversar sobre a palavra de Deus, sobre o que Deus tem para a nossa vida, sobre os planos que Deus fez para o mundo, né? E imaginar que Deus ele pensa tanto de uma maneira universal, no sentido global, né? de pensar a história do mundo, mas Deus também pensa de maneira individual. Deus pensa na vida de cada pessoa, de cada filho de Deus. Ele trabalha tanto para o bem comum da sociedade quanto o bem de um único indivíduo. E é interessante que no livro de Daniel, alguns dos heróis eles são
pessoas que não fazem parte do povo de Deus, não são filhos de Israel. Nós temos, por exemplo, o eunuco no primeiro capítulo, o chefe dos eunucos no primeiro capítulo, que vai trabalhar em favor de Daniel e seus amigos. Também nós temos no segundo capítulo aquele oficial de Nabucodonosor que vai dar um tempo a Daniel e seus amigos para que Daniel consiga interpretar o sonho de Nabucodonosor. E aqui no capítulo 4 de Daniel, o próprio Nabucodonosor se torna o herói da história. É interessante que as duas primeiras visões ou sonhos do livro de Daniel são visões e sonhos relacionados a Nabucodonosor e não necessariamente ao Daniel, que é o profeta do livro, ou um dos amigos de Daniel. Mais para frente no livro nós veremos visões que estão relacionadas ao próprio Daniel. Nabucodonosor, e no capítulo 3 no capítulo 4 nós temos uma outra visão, outro sonho que Deus deu a Nabucodonosor. É um capítulo muito interessante porque o próprio Nabucodonosor parece escrever, e aqui há uma ampliação daquilo que a gente entende sobre inspiração. A gente pensa que para ser inspirado, para o profeta ser inspirado, às vezes nós pensamos que ele tem que ser quase um santo. Ele tem que ser uma pessoa acima do bem e do mal, do pecado, né? Mas não, se a gente prestar atenção, a primeira vez que a palavra profeta foi utilizada na Bíblia, ela foi utilizada quando Abraão, a palavra é Navi em hebraico, e Abraão está cometendo um pecado, é uma referência a Abraão, e Abraão está cometendo o pecado da mentira e quase levando a esposa dele ao adultério. Moisés, que foi um dos principais escritores do texto bíblico, também considerado um profeta, o paradigma do profeta, né, é Moisés. Moisés cometeu diversos erros, desde o assassinato de um oficial do faraó até o não obedecer às ordens de Deus em relação à pedra para jorrar água e outros tantos pecados que Moisés tem aí cultivado. E Davi foi um pecador, e entre todos os escritores bíblicos que foram inspirados são pecadores. E mais, Deus nem sempre vai usar aqueles que fazem parte do povo de Deus no sentido étnico. E aqui você tem uma prova disso. Nabucodonosor fazia parte do povo da Babilônia e não do povo de Deus de Israel, povo étnico. É claro que Deus queria, e do convite que Deus faz a Nabucodonosor desde o capítulo 2, é que Nabucodonosor fizesse parte do povo de Deus, aquele povo que se convertia a Deus. Né? A história do capítulo 2 é para fazer com que Nabucodonosor ele participe do reino eterno de Deus, coisa que ele também nos convida a fazer. Participemos do reino eterno de Deus. O reino de Nabucodonosor passou. Os reinos que vieram após Nabucodonosor passariam também. E o reino de Deus é aquele eterno. E é isso que ele convida. Nós temos outros casos de escritores do texto bíblico que não eram do povo de Israel, como, por exemplo, o evangelho escrito por Lucas. Lucas não era discípulo de Jesus, Lucas não era do povo de Israel, Lucas ele foi alguém que se converteu ao cristianismo e ele se tornou um profeta inspirado por Deus, mesmo não fazendo parte do povo de Israel. Isso quer dizer, não fazer parte do povo de Israel não desqualifica alguém para se tornar um autor, um escritor inspirado, e é o que nós vemos aqui no capítulo 4. Então vamos abrir lá no capítulo 4 do livro de Daniel, onde Nabucodonosor, além de ter uma revelação de Deus, se torna também o autor inspirado a escrever essa revelação. O rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações, homens e todas as línguas que habitam em toda a terra.
Paz seja convosco multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é sempre eterno e o seu domínio é de geração em geração. Veja aqui um reconhecimento que Nabucodonosor teimava em ter no capítulo 3. No capítulo 3, Nabucodonosor faz uma estátua de ouro simplesmente para poder confrontar os planos de Deus, falando assim: Deus, o teu plano é ter um reino representado pela pedra que é eterno, mas o meu plano é que a Babilônia seja o reino eterno representado pelo ouro. Aqui ele já reconhece, logo no início do capítulo, que o reino de Deus é o reino eterno. E os domínios de Deus, eles são de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo na minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou. E quando eu estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me perturbaram. Por isso, expedi um decreto, pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os encantadores, os caldeus, os feiticeiros, e contei-lhes o sonho, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Por fim, se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o espírito dos deuses santos. E eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Eis as visões do meu sonho que eu tive. Dize-me a sua interpretação. Eram assim as visões da minha cabeça. Quando eu estava no meu leito, eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era muito grande e crescia e se tornava forte de maneira que a sua altura chegava até os céus, e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era frondosa e os seus frutos abundantes. Havia nela sustento para todos debaixo dela. Os animais do campo achavam sombra e as aves do céu faziam morada em seus ramos. E todos os seres viventes se mantinham dela. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo, que descia do céu, clamando fortemente e dizendo: derrubai a árvore, cortai os ramos, tirai as suas folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais debaixo dela e as aves dos seus ramos, mas a cepa com a sua raiz deixa na terra, atada a cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, seja ela molhada o orvalho do céu, e a sua porção seja como de animais e erva da terra. Mudou-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado o coração de animal. Passem sobre ele 7 tempos. Esta sentença é por decreto do vigilante, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e que dá a quem quer, até o mais humilde dos homens constitui sobre eles. Isto vi eu, rei Nabucodonosor, em meus sonhos. Tu, pois, Beltesazar, dize a interpretação, porquanto todos os sábios do meu reino não me puderam fazer saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o espírito dos deuses santos. Nesse primeiro momento, Nabucodonosor ele vai contar a Daniel o seu sonho. Ele vê uma grande árvore.
uma árvore que parece forte, uma árvore que parece ser abrigo para todos os que se achegam a ela. E esse exemplo de árvore não é uma coisa incomum na antiguidade. Muitas vezes reinos ou reis são comparados a árvores na antiguidade. Nabucodonosor, ele também não era uma pessoa sem estudo, um ignorante. Ele, para comandar o império, ele foi educado no que é provavelmente a melhor escola da época dele. E ele é muito provável que ele já tinha uma ideia do que aquilo significava. Ele já tinha uma ideia de que aquela árvore, por exemplo, poderia representar ele e o reino dele. Por isso ele estava perturbado. Porque o destino da árvore não era bom, não era interessante. Já que essa árvore que é aparentemente tão forte, essa árvore que é aparentemente tão poderosa, essa árvore que todos pareciam se achegar para ter dela proteção e sustento, essa árvore, ela seria derrubada, mantendo preso apenas a raiz e o tronco dela se manteria preso à terra, mas de resto tudo seria tirado. Bom, nós temos vidas que muitas vezes imaginamos serem vidas que não apresentam problemas. Parece ser uma vida firme, uma vida forte, uma vida que não vai ser nunca abalada, nunca destruída, vai sempre se manter ali firme, até que acontece alguma coisa e toda a estrutura da nossa vida é abalada. Toda a estrutura da nossa vida parece desmoronar. Nós nos tornamos muitas vezes autossuficientes para fazermos o que quisermos da nossa vida. Mas a verdade é que a nossa vida, por mais poderosa, por mais frondosa como uma árvore pode parecer, basta uma pequena coisa, qualquer coisa, para desestabilizar e derrubar a nossa vida. Nós temos uma vida frágil. E parece que quanto mais novos nós somos, menos conseguimos enxergar a fragilidade da nossa vida. Parece nos termos todo o tempo do mundo. Mas a verdade é que a vida é algo muito escasso, muito frágil, muito pequeno. E se a gente não tiver a consciência da brevidade da nossa vida, nós podemos tornar a nossa vida, além de frágil, pequena, uma vida sem significado algum. Benjamin Disraeli, que foi um almirante da Rainha Vitória, ele falava: a vida é muito curta para que eu torne ela pequena. A vida é muito curta para que eu torne ela pequena. Se a gente não tiver essa dimensão da nossa fragilidade, às vezes nós nos colocamos a nossa vida num eterno despropósito. Não tornamos a nossa vida uma vida digna de ser lembrada, uma vida digna de ser vivida. É justamente isso que Cristo quer trazer a nós. Uma vida digna de ser vivida, uma vida digna de ser lembrada, uma vida que vale a pena a nossa existência. E é por isso que Cristo traz essa ideia, a ideia do Zoe, que também significa vida em grego. Ele traz essa ideia de uma vida que realmente vale a pena ser vivida. Nabucodonosor achava que, por ser o grande imperador do mundo, a Babilônia, aquela Babilônia que muitas vezes nós encontramos ali nos restos arqueológicos, né? A assinatura de Nabucodonosor, construtor da Babilônia, como está aqui também no capítulo 4,
Nabucodonosor: olha esta Babilônia que eu construí. Ele imaginava um reino fortalecido que jamais seria derrubado, um reino que existiria para sempre. Mas o que ele não sabia é que quem é o verdadeiro governador do universo e, portanto, do planeta Terra, esse é o Deus que agora ele reconhece, que é o Deus eterno, que é o Deus que tem o reino eterno, é o Deus que estabelece reis e remove reis, é o Deus que pode colocar quem ele quiser, até mesmo o mais humilde de todos, em uma posição de poder, se essa pessoa puder e se inclinar aos propósitos divinos. O que Deus queria, mais do que cumprir o seu plano para a humanidade, era fazer com que Nabucodonosor fosse salvo. E esse é um ponto interessante. Deus não estava preocupado se Nabucodonosor estava seguindo ou não os planos de Deus em relação aos projetos que Deus tinha para o mundo, porque ele poderia colocar quem ele quisesse para fazer cumprir os planos dele. O problema dele com Nabucodonosor era se o Nabucodonosor estava salvo. E às vezes a gente fica menosprezando a nossa vida diante do que Deus faz por nós. Às vezes a gente acha que Deus está nos castigando simplesmente porque nós talvez não estejamos seguindo os planos de Deus para a nossa vida. Talvez a gente fique aqui pensando que não vamos adiante porque nós não estamos fazendo dentro de um plano social aquilo que Deus gostaria. Mas a verdade é que Deus está mais preocupado em fazer você uma pessoa salva do que de fato com o andamento dos planos do mundo, porque os planos do mundo eles vão seguir com você ou sem você, comigo ou se eu não estiver aqui. Os planos que Deus tem para a humanidade eles vão se executar. Agora, os planos que Deus tem para você como indivíduo, esses planos só podem acontecer se você permitir que Deus atue na sua vida. E era essa preocupação que Deus tinha com Nabucodonosor. Fazer da Babilônia um império mundial e depois ser sucedido por um outro império menor e por um outro império e por um outro império. Isso aí Deus iria executar com Nabucodonosor ou com qualquer outro no trono. Fazer de Nabucodonosor uma pessoa salva, isso só poderia acontecer se Nabucodonosor aceitasse o plano de Deus para a vida dele. Fazer de você uma pessoa salva, isso só pode acontecer se você aceitar o plano de Deus para a sua vida. E aí Nabucodonosor chama Daniel. Nabucodonosor já sabia que não era uma coisa boa. Ele estava tentando desvencilhar, por isso que ele chama Daniel por último. Ele estava tentando desvencilhar dessa ideia ruim que trazia aquele sonho. Ele estava tentando se desvencilhar dessa ideia ruim, mas no final ele não conseguiu. Nós tivemos casos de reis no passado, reis de Israel, que também tentaram se desvencilhar dos planos de Deus e não ouviram os planos de Deus para a vida deles mesmos. E por isso eles não tiveram um final tão feliz quanto deveriam. É o caso do rei Acabe, que ao invés de ouvir os alertas divinos a respeito do que iria acontecer, o rei Acabe simplesmente ignorou e foi lá a Ramote Gileade tentar tomar a cidade que ele sabia que seria o seu fim, porque Deus havia alertado. Mas assim como o faraó no Egito, o rei Acabe endureceu o coração. Nabucodonosor sabia que não poderia ir contra o Deus de Israel. E por isso ele evitou ouvir Daniel, mas não teve jeito, teve que ouvir. E aí Daniel, ele vai tentar de tudo falar: olha, rei, eu espero que isso não aconteça com o senhor. Mas a interpretação é essa: a árvore que você viu, verso 20, que cresceu
e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu. Isso aqui é uma clara referência à Torre de Babel. E foi vista por toda a terra, cuja folhagem era frondosa e os frutos abundantes, e que todos havia sustento debaixo dela, todos os animais do campo achavam sombra, e os ramos para as aves do céu fazerem as suas moradas. És tu, ó Rei, que cresceste e fizeste forte. A sua grandeza cresceu e chegou até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Quanto ao que viu o rei, um vigilante, um santo que descia do céu e dizia: cortai e derrubai-a, deixando a cepa e a raiz ainda na terra, atada a cadeias de ferro e de bronze, que será molhada pelo orvalho do céu e a sua porção, até que passem sobre ele 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Deus Altíssimo, que virá contra o rei, meu senhor. Serás expulso entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Dar-te-ão de comer a erva como os bois, e será molhado do orvalho do céu. Passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheça o Altíssimo tem domínio, até que reconheça, que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e dá a quem quer. Quanto ao que foi dito, que se deixe a cepa da árvore com a raiz, o seu reino tornará a seu poder, depois que tiveres conhecido o que o céu domina. Portanto, o rei aceitou o meu conselho e põe em termo, pela justiça, os teus pecados e a tua iniquidade. Usa de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a sua tranquilidade. Então, Daniel faz aqui a interpretação. Fala, de fato, rei, o que você pensa, a árvore é você. E de fato não é uma coisa boa. Você tem que reconhecer, rei, que quem domina o universo e a terra é Deus. E quantas vezes nós deixamos de reconhecer que quem domina o universo e a terra é Deus? E por isso nós nos damos de maneira equivocada na vida. Acabamos errando porque não reconhecemos o domínio que Deus tem. Quanto sofrimento você teria evitado na sua vida se você tivesse aceitado as orientações divinas, se você tivesse aceitado a lei divina, se você tivesse aceitado aquilo que Deus quer para a sua vida? Mas quantas vezes nós achamos que não, aquilo que Deus fala vale para os outros, não vale para mim. Aquilo que Deus quer vale para os outros, não vale para mim. É erro pensar que a nossa vida poderia ser melhor se nós vivêssemos distante de Deus, ou em desacordo com aquilo que Deus coloca para a nossa vida. A verdade é que somente reconhecendo que Deus tem domínio sobre a nossa vida, podemos ter uma vida que talvez não seja uma vida de completa tranquilidade, mas uma vida de paz. De paz em meio a todas as tempestades. De paz em meio a todas as dificuldades. Porque Jesus diz que no mundo nós teríamos aflições, mas que era para termos bom ânimo, porque Deus venceu o mundo. Jesus, quando veio a este planeta, ele viveu uma vida simples, humilde, com todas as dificuldades que uma pessoa que vive nessa condição tem. Jesus teve fome, Jesus sentiu sede, Jesus sentiu cansaço, ao ponto de ter uma tempestade ao redor dele e ele continuar dormindo. Jesus passou por inúmeras dificuldades, mas ele tinha uma tranquilidade que vinha do céu. E essa paz que vem do céu é a paz que ele quer oferecer
Mas o bom não é só que a gente vai viver tranquilo em meio à dificuldade, mas o bom é que tem a promessa de que um dia todas as dificuldades acabarão. E se eu passo por uma dificuldade, por um momento de tristeza, por um momento de angústia hoje, isso deveria ser um incentivo para que eu não queira mais viver nesse planeta, mas queira viver num planeta reformado, renovado por Deus. Porque a gente não deve mais aguentar viver em tantas dificuldades, com tantas coisas, com pandemia sendo uma sombra a nos perseguir, com desemprego sendo uma sombra a nos perseguir, com a separação de pessoas que nós amamos sendo uma sombra a nos perseguir. Essas coisas são deste planeta, um planeta que o príncipe deste mundo ainda não é Jesus. Mas em breve, para aqueles que aceitam os planos de Deus na sua vida, mesmo tendo passado por dificuldades aqui na Terra, em breve, a promessa de Deus é que essas coisas não mais nos afligirão, não mais serão uma preocupação. A única coisa que nós vamos nos preocupar é em ter um relacionamento cada vez mais próximo daquele que nos salvou. Eu não sei você, mas eu quero muito que esse planeta renovado por Deus chegue logo. A Bíblia nos diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, e uma coisa que você precisa entender, meu amigo, é que quando Cristo voltar, se você estiver em Cristo, não é porque você é bom, é porque você está em Cristo. Se você estiver em Cristo, você está salvo. Você não tem que ter medo deste momento, mas você tem que esperar este momento com toda a força do seu coração. Porque o lugar que a gente tem que ter medo é esse aqui que a gente vive. Esse lugar de incerteza, esse lugar de tragédia, esse lugar de miséria, esse lugar de doença. Esse lugar a gente tem que ter medo. Mas o lugar que vem do céu, aquilo que Cristo tem para oferecer para você, disso você não tem que ter medo nunca. Você tem que querer que venha logo. Ah, mas eu vou passar pelo juízo. Nós não somos inocentes. A gente vai falar um pouco mais de juízo. Nós não somos inocentes. E talvez por ter essa consciência de que nós não somos inocentes, nós tenhamos tanto medo do juízo. Mas o preço da nossa culpa já foi pago por Cristo na cruz. E mesmo não sendo inocente, eu posso ter a certeza de que o meu pecado já foi pago. Por isso, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. No verso 28, a profecia que Nabucodonosor recebeu acontece. Todas estas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor, ao cabo de 12 meses, passando sobre o palácio real da cidade da Babilônia. Falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e a minha glória e majestade? Falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Será expulso entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e dá a quem quer. No mesmo instante, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor e foi expulso entre os homens e passou a comer erva como os bois,
e o seu corpo foi molhado pelo orvalho, até que lhe cresceu os cabelos como se fossem penas de ave, e as suas unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornei-me a vir o entendimento, e bendisse ao Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são para ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército dos céus, e os moradores da terra não há quem possa deter a sua mão, nem lhe dizer o que fazer. Tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes. Fui reestabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei dos céus, porque toda a sua obra são verdadeiras, e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Cumpriu-se a palavra de Deus para com Nabucodonosor. E o mais incrível é que um rei tão cheio de si agora havia reconhecido o que Deus tentou lá no primeiro capítulo fazer com que ele reconhecesse. No segundo capítulo, com aquela visão da estátua, fazer com que ele reconhecesse. Deus trouxe ele ao reconhecimento que só existe um dominador do universo. A Babilônia poderia ser grandiosa e majestosa, mas só existe um que governa o universo. O rei Nabucodonosor poderia ter muitos servos, exércitos ao seu comando, mas só existe um que governa o universo. Ele precisou se tornar como um animal. E quantas vezes, mesmo com posse da nossa sanidade, nós nos tornamos como animais. O caso de Nabucodonosor já foi documentado com outras pessoas pela ciência, que pensam que são algum tipo de animal. Mas muitas vezes as pessoas se comportam como animais, mesmo de posse da sua consciência. Uma verdadeira ignorância de como cuidar e como tratar com o outro. Nos comportamos como animais porque muitas vezes somos egoístas, porque muitas vezes humilhamos as outras pessoas, gritamos com elas, na nossa arrogância, na nossa soberba de nos sentirmos melhores que os outros, humilhamos as outras pessoas e nos tornamos piores até que os animais, que de alguma forma parecem ter um certo cuidado um pelo outro. Ninguém é melhor do que os seus deuses. E se os seus deuses não têm valores morais elevados, nós também não teremos. O nosso comportamento será como o comportamento de um animal. Ou até pior do que um animal. A adoração a Deus não só nos coloca no lugar de ser humano, reconhecendo a nossa insignificância diante de Deus, mas nos retira do lamaçal dessa terra de pecado e nos eleva à imagem e semelhança de Deus. Ao mesmo tempo que eu não penso que eu sou algo acima do que realmente eu fui criado para ser, eu também não sou rebaixado a níveis tão baixos quanto da animalidade.
Quando fala que Nabucodonosor coloca o seu olhar para Deus, para cima, para o céu, e aí a consciência dele retorna, é justamente isso. Quando nós olhamos para Deus, a nossa consciência de quem nós somos, por que estamos aqui, para onde nós vamos, qual é o nosso propósito, tudo vem de Deus. É nos colocarmos no lugar para o qual nós fomos criados para ser, a imagem e semelhança de Deus. É nos tirar da bestialidade e nos elevar ao trono de Deus. Não nos tornamos Deus, mas também não somos jogados à animalidade. Não nos tornamos como animais. Somos criaturas criadas à imagem e semelhança de Deus. E somente quando olhamos para esse Deus, podemos nos aproximar dessa imagem e semelhança e voltar à nossa consciência, sair da nossa loucura e viver de acordo com a dignidade dessa imagem e semelhança. Nabucodonosor literalmente precisou virar um animal para poder reconhecer que a única soberania, o único que tem domínio, o único que tem realmente poder é Deus. E ele só foi recomposto a sua dignidade quando ele conseguiu olhar que ele é menos do que Deus, que ele não era o governador do mundo, mas ele foi dado a ele esse poder por um Deus que realmente governa o mundo. E nós, como vamos agir? Vamos continuar distantes de Deus, agindo como se fôssemos animais neste mundo, lutando pela sobrevivência? Ou vamos erguer as nossas cabeças, olhando para o céu, olhando para o alto, olhando para Deus, e vamos resgatar a dignidade de vivermos a imagem e semelhança de Deus com a qual nós fomos criados? Meu amigo, você é a imagem e semelhança de Deus. Não se permita viver de maneira menor do que isso. Mas a única forma de você realmente viver a imagem e semelhança de Deus é se você viver ao lado de Deus. Que Deus te abençoe, que você viva com Ele para sempre. Vamos fazer uma oração? Grande Deus e Pai, eu sei que nós muitas vezes vivemos contrário à imagem e semelhança que o Senhor nos criou, a imagem e semelhança de Deus. Eu sei que muitas vezes nós acabamos por degradar essa imagem e semelhança, ou por nossa autossuficiência, ou por causa de uma corrupção total do nosso ser. Mas, Senhor, por favor, resgata a imagem e semelhança de Deus que há em nós. Se temos algum vício, tira esse vício que degrada a nossa imagem, a sua imagem e semelhança que há em nós. Se temos alguma corrupção, tira essa corrupção que degrada a imagem e semelhança de Deus que há em nós. E restaura a nossa vida, Senhor, por favor. Que possamos viver a imagem e semelhança de Deus para a qual nós fomos criados. Que não vivamos mais esse mundo animalesco de bestialidade que nós vivemos. E que a nossa consciência seja elevada ao céu para sempre. Em nome de Jesus. Amém.